Bom, na aula de hoje nós vamos revisar, na aula de matemática, né, se tratando de matemática, dos critérios da divisibilidade. Vejam bem, quando a gente vê assim, um número 18, 20, 25, a gente tem que analisar se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, certo? Por isso que nós aprendemos os critérios da divisibilidade. Porque lá na frente, quando nós vamos fatorar, fazer aquela fatoração em fatores primos, a gente precisa saber se aquele número divide por 2, por 3, né? Então, nós aprendemos que um número ele é divisível por 2 quando ele é par. Por 3, quando a soma dos algarismos também é divisível por 3, certo? Para que você lembre dessa aula e para que você registre na sua cabecinha essa aula, é bom que você abra o livro de matemática. Sempre que eu estiver falando sobre algum assunto, você abre o livro, tá bom? Então, lá em critérios de divisibilidade, você vai encontrar todas essas divisões. Por exemplo, por 4. O número ele é divisível por 4 se eu pegar... Deixa eu pegar aqui um lápis para explicar por 4. Teve gente que veio conversar comigo, tirar dúvida, né? Da divisão, da divisibilidade por 4. Por exemplo, no nosso livro nós temos 4.312. Ah, tia, eu não sei, assim, olhando rapidamente, se 4.312 é dividido por 4. O que é que você vai pegar? Você vai pegar os dois números, os dois últimos, que nesse caso aqui, ó, é 12, né, ó, os dois últimos, e vai ver se o 12 é divisível por 4. Ah, tia Rejane, o 12 é divisível por 4? É simples. É só você ver se tem 12 na tabuada de 4. Então, 4.312 é divisível por 4, certo? Vocês entenderam? Eu vou explicar o próximo exemplo do nosso livro mesmo. 1.635. 35 vai ser os dois últimos algarismos, ó. 35 tem na tabuada de 4? Não tem. Então, 1.635, ele não é divisível por 4. Deu para entender? Terceiro exemplo, eu tenho 758.836 para saber se é divisível por 4. Então, eu vou pegar o 36 e vou pensar se tem na tabuada de 4. Sim. 4 vezes 9, 36. Então, 758.836 é divisível por 4. Deu para entender? Por 5, quando o número termina com 0 ou com 5, né? Se ele termina com 5 ou com 0, ele é divisível por 5. Bem fácil. Por 6, um número ele é divisível por 6 se ele for par, né? E se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, se eu quero saber se o número é divisível por 6, então eu vou ver se ele é dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos lá no exemplo do livro. Eu tenho 756. 756. Quero saber se 756 é divisível por 6. Primeiro eu tenho que saber se ele é divisível por 2. É? É. E agora eu vou saber se ele é divisível por 3. Como é que eu descubro se o número é dividido por 3? Divisível por 3. Quando eu somo os valores e se a soma dos valores for divisível por 3. 12 mais 6, 18. 18 dividido por 3 dá 6, né? Então, se 756 for divisível por 2 e por 3, então é por 6. Entenderam? Um número, ele é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Vamos lá. Por 7. Por 7.
Para sabermos se o número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Vamos ver. Eu tenho 203. 203. O que é que eu vou fazer? 203. Eu vou dobrar o algarismo das unidades, que é esse, ó. Unidade, dezena, centena. Vou dobrar. Dá quanto? 2 vezes 3, 6. Aí eu vou pegar 20 menos 6, que nós achamos aqui, ó. 20 menos 6 dá 14. 14 é divisível por 7? Sim. Então, 203 é divisível por 7. Deu para entender? Vou fazer outro exemplo. 294. Vamos dobrar o númerozinho da unidade, que dá 4. 2 vezes 4, 8. 8. Então, 29 menos 8, 21. 21 está na tabuada de 7? É divisível por 7? Sim. Então, 294 também é. Certo? Deu para entender? Divisibilidade por 7. Eu vou dobrar, multiplicar por 2 a unidade. Depois eu vou pegar o que sobrou e vou subtrair da unidade. O que restar, se for divisível por 7, então o número todo é divisível por 7, certo? Por 8, o número é divisível por 8 quando termina em 000, 3 zeros, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Vamos lá. Essas coisas só são boas, né? Bem explicadas quando a gente escreve, quando a gente mostra, né? Fica melhor. Então, vamos lá. Eu tenho lá no exemplo do livro 45.128. Então, vamos lá. Eu vou pegar os 3 últimos números, né? Ó. E vou dividir por 8. 128 por 8, que deu 16. Então, 16 é divisível por 8, né? O número 45.128 é divisível por 8. Entenderam? Ó, 128 dividido por 8, 16. 16 é divisível por 8? É. Então, esse número todinho também é. Certo? Vamos ver outro. 45.321. Vou pegar os 3 últimos números. 321 dividido por 8. 321 dividido por 8 não dá divisão exata. Então, esse número aqui, ó, não é dividido por 8. Deu para entender? Por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. É a mesma coisa do 3. Um número é dividido por 3 se a soma dos seus algarismos for dividido por 3. A mesma coisa é o 9, certo? Vamos lá, o exemplo que eu tenho aqui. 1935. 10, 13, 18. 18 é dividido por 9? Sim. Então, este número aqui é divisível por 9, certo? E por 10, facílimo, o número tem que terminar em 0, né? Se o número terminou em 0, então, ele é divisível por 9, certo? Então, nós temos aqui para casa, olha só o que nós temos para casa. Observe o quadro e retire os divisíveis por. Ó, observe o quadro e tire os divisíveis por. Aí, agora, nós vamos para o quadro. Nesse quadro, nós temos 15, 12, 24, 6 e 17. 9, 12, 36, 100 e 25. Daí, você vai tirar os divisíveis por 2. Aí, você vai colocar aqui, todos os que são por 2. B, todos os que são por 5. Todos os que são por 3. Todos os divisíveis por 8 e todos os divisíveis por 10. Os que estão aqui dentro, tá? Por 2, você vai retirar todos os pares e vai colocar na frente do 2. Por 5, você vai tirar os que terminam com 5 e com 0 e colocar na frente do 5.
Daí você vai procurar saber, lembrar quais são os divisíveis por 3, por 8 e por 10. Certo? Esse é o número 1 de matemática. O número 2. Com suas palavras, explique o que são números primos. Quais são os números primos? Quem é que lembra? Os números primos, eles têm que ter o quê? Né? Quem é que lembra? Lá no nosso livro tem e Tia Rejane já explicou o que são números primos. Vamos ver se vocês lembram aí, tá? Refresquem aí um pouco a memória. Número 3. Descubra o MMC de 12 e de 9, tá? 12 e 9. Número 4. Efetue e tira a prova real. Olha lá qual é o número. Efetue e tira a prova real. E o número 5, sou, né? Quero a letra linda e maravilhosa. Me mostrem, por favor, né? Pronto. E agora nós terminamos aí a aulinha de revisão de matemática e a atividade de matemática, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho lá sobre história, né? Que história, nesse caso, não é revisão. Nós nos atrasamos um pouquinho, né? No cronograma de história, por conta dos feriados e tal, e nós ainda estamos no livro de história, mas estamos terminando, tá? Nós estamos em cidadania, né? Hoje nós vamos falar sobre cidadania. O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma comunidade. Quando nós estamos lutando, buscando por um direito nosso, isso é a prática da cidadania. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre as coisas foram assim, né? Para que hoje nós possamos ter nossos direitos, até nossos deveres também, né? Muitas lutas aconteceram para que nós possamos hoje, né, a usufruir desses direitos, né, para a gente comemorar, para a gente desfrutar, a palavra é essa, desfrutar desses direitos. Nem sempre foi assim, certo? Lá no seu livro, na página 50, você vai ver o que Tia Rejane está dizendo, que lá na Grécia Antiga, né, há muito na Antiguidade, existia uma cidadania, né, se assim eu posso dizer, com outra ideia, né, onde as pessoas que eram considerados cidadãos, não era todo mundo que era cidadão. As pessoas que eram consideradas cidadãos eram as pessoas livres que conviviam naquela sociedade, né? Vamos supor assim, pessoas conhecidas, e eles tinham que ser homens. Eles tinham que ser homens, né? Por exemplo, mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes, artesãos, eles não eram considerados cidadãos. Suas opiniões não tinham peso, não tinha importância. Não havia, como eu posso dizer, essas pessoas nas reuniões, né, para decidir coisas daquela cidade, daquele local. Não existiam essas pessoas, certo? As pessoas acabavam se entendendo, por quê? Porque os interesses daquela reunião eram os mesmos, então acabavam que se entendiam, né? Os votos, as coisas, as opiniões eram quase as mesmas, então não tinha a divergência, né? Não tinha discussão, porque os interesses eram os mesmos, certo? Então, o tempo foi passando, né? A noção de cidadania foi mudando. Porque cidadania, lá no nosso livro nós vemos que ela está sempre mudando, né? A visão de cidadania, a ideia de cidadania está sempre em mudanças, em mutação, né? Em transformação. Então, com o tempo, foi mudando também essa ideia aí da Grécia Antiga sobre cidadania.
a cidadania se aproximou mais da forma que nós vemos hoje. Se aproximou um pouquinho. Já no século XVIII, lá na Europa, né, na Revolução Francesa, acabou que deu-se o início de uma nova ideia de cidadania. Lá, baseado nas ideias do iluminismo, vocês vão ver com o tempo, né, que foi uma época histórica lá na Europa, principalmente, né? Então, reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo, independentemente de suas origens ou posição social. Então, já houve uma mudança. Mulheres, crianças e escravos não eram ainda ouvidos. A opinião deles ainda não tinha peso. Porém, mudou com relação à posição social, pelo menos isso, né? Houve um avanço. Mas nada vai avançando, mesmo que devagar, nada vai avançando de forma, como eu posso dizer, sem que ninguém revolucione, gente. Tudo, principalmente no Brasil, teve que ter revolução, né? Teve que ter lutas, guerras, né? Nós estudamos muito isso em História no 5º ano, sobre as revoluções. E o objetivo de todas as revoluções era combater essa questão dos direitos, né? Combater a questão dos impostos, né? Que até hoje nós reclamamos dos impostos altíssimos. Então, sempre existiu isso no Brasil. Então, o que aconteceu? Foi preciso muita luta, como eu já disse, né? Para que o conceito atual de cidadania fosse almejado, né? Vários movimentos sociais, de trabalhadores, de mulheres, de várias minorias se formaram com o objetivo da cidadania ser plena para todos. Foi um processo longo que ainda está em movimento, né? Olha só, conquistas da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Né? Triste isso, é incrível, mas hoje, até hoje, ainda existe grupos que não possuem seus direitos garantidos. É preciso ir atrás, é preciso fazer revolução, passeatas para ter os seus direitos, né? Aí aqui tem alguns exemplos, né? A relação de escravo com o senhor. Gente, aqui no Brasil, na época colonial, né, no Brasil colonial, o escravo ele era tratado como mercadoria. Gente, pessoas, pelo fato de ser negros e eram escravos, eles eram tratados feito mercadoria, não eram tratados feito gente, né? Você vê isso em filmes, em documentários, você vê relatos, né, dos mais velhos, dos nossos avós, bisavós, de uma época, gente, muito triste, né, onde as pessoas elas tinham de verdade tratamentos diferentes, por conta da sua cor, por conta da sua classe social, por ser mulher. É muito sofrível essa parte da nossa história. O trabalhador industrial, no início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Olha só, além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer sua função. Então, não existiam carteira de trabalho, não existia remuneração por horas extras, né? Eles eram tratados feito máquinas, eles trabalhavam muito, muito mais do que o corpo podia. Então, tudo isso que você hoje, aluno, conhece, né? Seu pai, sua mãe, sua tia, alguém da sua casa que trabalha, tem carteira assinada, tudo direitinho, isso foi uma luta, né? Que algumas pessoas alcançaram antes de nós. A mulher ela não era tratada como um homem, né? Igual. Ela
trabalhava e não ganhava a mesma coisa. Até recentemente pregava-se que as mulheres deviam obedecer ao homem, sem o menor questionamento. Isso não pode, né, gente? Nós somos todos iguais. Tem que ter o respeito do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Não tem que ter essa questão de um obedecer o outro. Não, gente. Então, é isso que nós observamos na nossa história, né? Nos nossos antepassados. Muita coisa que não era igual para todo mundo. Crianças, elas eram tratadas, quando chegavam a certa idade, como adultos. Elas trabalhavam, elas eram vestidas, as roupinhas eram roupinhas de adulto, né? Elas não tinham, assim, um olhar de um grupo de pessoas, de adultos, de familiares, voltado para elas como crianças, né? Elas não tinham, assim, as pessoas não davam importância à infância, né? A criança, ela tinha que logo trabalhar também, né? E os idosos, eles, hoje, no Brasil, eles têm aposentadoria, mas nem sempre foi assim, certo? Então, tudo isso nós estamos vendo aqui no nosso livro, vocês podem até reforçar aí com a leitura, certo? A conquista dos direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia, né? Eu já falei isso, não foi da noite para o dia. Essa conquista de direitos teve muita luta, isso eu também já falei. Foi uma conquista gradual, devagar, né? Durante os anos da escravidão, os escravos, eles resistiam de várias formas. Porque, além de ser escravo, ele sofria violência dos seus senhores, né? Eles não eram, como eu já falei, tratados como gente. Então, eles fugiam, eles fizeram revolução, eles iam para os quilombos. O que foi quilombo? O que era quilombo? Era um lugar para onde os escravos fugiam, né? Os fugitivos se organizavam nos quilombos para viverem livres. Então, tempos depois, os trabalhadores industriais formaram sindicatos. Até hoje existem sindicatos. Os sindicatos são lugares onde vai defender os direitos daqueles trabalhadores, certo? Então, existe o sindicato dos bancários, existe o sindicato dos professores. Tempos depois, os direitos que hoje em dia são normais a todos os trabalhadores são fruto de diversas lutas trabalhistas. As mulheres também precisam ir à luta para alcançar a igualdade perante os homens. As pioneiras desses movimentos foram duramente pressionadas e discriminadas pelas pessoas da sua época. Então, vejam só, se hoje existem mulheres aí buscando, lutando pelos seus direitos, imagine nessa época, né? Existem mulheres hoje empresárias, políticas, né? Mas na época lá do Brasil colonial, por exemplo, mulheres elas não podiam aparecer na política, não podiam aparecer em lugar nenhum. Eram ditas como pessoas que deviam estar dentro de casa e caladinhas, né? A opinião da mulher ela não era levada a sério, certo? Então, hoje em dia, além de legislação para proteger o idoso e a criança, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus interesses. Então, hoje existem grupos que defendem a criança, que defendem o idoso, que defendem a mulher, né? Hoje nós podemos dizer que houve um avanço no Brasil com relação à cidadania, com relação a direitos. E todo cidadão, ele tem direitos, que é o que ele merece. Eu sempre digo isso na sala de aula. Nós temos direito, que é o que nós merecemos, e nós temos deveres, que é o que nós temos que fazer, né? E tudo isso está na Constituição, né? É lá na Constituição que nós vamos ver as leis, coisas que nós temos que fazer, é obrigação. Lá é que nós vamos ver essas leis, né? E houveram muitas constituições no Brasil, mas a Constituição a qual nós estamos seguindo é a Constituição de 1988, que se chama a Constituição vigente, a que está agora, a qual a gente responde, né? A qual a gente obedece. É a de 1988, certo? Então, como cidadãos de um país, os povos têm direitos. Cada sociedade, né,
inserida dentro de sua Constituição, tem o direito, tem que ser governada por suas próprias leis, né? Existem religiões, organização política e forma de viver, desde que não desrespeite os direitos humanos. Então, tudo que vocês verem por aí que desrespeita os direitos humanos, isso vai contra a Constituição, né? Eu não posso desrespeitar ninguém e ninguém pode me desrespeitar por minha religião, por minha classe social, por minha cor, por nada eu posso ser desrespeitada, certo, pessoal? Então, e se eu faço alguma coisa contra a lei, tem que existir justiça para o meu ato. Mesmo assim, eu não posso ser violentada. Isso é um desrespeito à Constituição, ao meu país, né? À cidadania. Entendeu? Eu não cumpro a lei, então eu tenho que responder por isso. Não significa dizer que alguém tenha que me violentar. Eu tenho que pagar pelo crime ou pelo desrespeito, né? Pela desobediência a qual eu causei diante da Constituição. Entenderam? Então, o Brasil, infelizmente, está entre países que não souberam respeitar povos diferentes. Porque aqui está dizendo assim, ó, apesar disso, existem vários países que não souberam, e ainda não sabem, respeitar o direito dos povos diferentes se governarem, que no nosso caso é o índio. O índio, como nós já vimos nas aulas de história, ele sempre teve outro jeito de conviver, né? Num grupo indígena não existe Estado, não existe político, não existe, como eu posso dizer, não existe as regras que nós temos na nossa comunidade. Então, o que acontece? Até hoje as pessoas ainda desrespeitam a vida indígena, o povo indígena, porque é outra cultura, é outro povo. Eles mesmos têm outras leis, né? Então, o Brasil, infelizmente, está entre países que não souberam respeitar povos diferentes e cultura indígena. A cultura indígena sofreu e sofre bastante com a negligência do governo em relação aos seus direitos. Entenderam? Então, vocês vão fazer a página 55, responder, e a página 56, certo? Eu espero que tenham entendido um pouquinho sobre cidadania, sobre os direitos. Nunca esqueçam que direitos é o que eu tenho que cumprir, é o que eu tenho que fazer. E direito é o que eu tenho que ganhar, é o que eu tenho direito, é o que eu tenho que receber, né? Respeito à aposentadoria, eu tenho que ser ouvida, independente de ser mulher, um direito meu poder falar, né? Nosso país, ele é democrático. Então, direito é o que eu tenho para mim, o que eu posso ter, né? E dever é o que eu tenho que fazer, tá bom? Beijos e até amanhã.